magistério, professor da FAMIG, está aqui comigo. Agradecer a toda a direção da FAMIG que cedeu o senhor para estar conosco aqui. Obrigado. Complicado momento do Brasil. Mas o senhor me explicava que não é uma complicação que veio agora, não. No governo anterior a esse, existia uma política de preços que regulava os combustíveis. Minas Gerais está com o senhor ali. Explica qual era, professor. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde aos alunos da FAMIG, do curso de Direito e Ciências Contábeis e os alunos. Primeiro, é importante a gente falar que esse preço que está sendo motivação dessa questão toda hoje que a gente está vivenciando, ele não é um preço de hoje. Ele é uma questão e uma continuidade de, no mínimo, 4 anos atrás. O que acontecia naquela época? 4 anos atrás aconteceu? Nós tivemos uma reeleição em 4 anos atrás. Sim. Após essa reeleição, se todos lembram, no mês de novembro nós tivemos uma alta muito acentuada do preço dos combustíveis. De uma hora para outra. A partir do momento que foi definida um cenário político do Brasil, nós tivemos, logo depois dessa estabilidade política, um aumento de preço de gasolina, combustíveis como um todo. Por que disso? Porque antes desse período, nós ficamos por vários anos, uns 4, 5 anos, com os tributos incidentes sobre combustíveis praticamente zerados. Ou seja, o imposto que a gente paga agora estava escondido em algum lugar. Exatamente. Tanto imposto, é legal a gente chamar em tributo, porque é imposto, é CID combustível, é PIS, é CONFINS, ou seja, são vários tipos de tributos que estavam zerados ou deixaram de ser arrecadados antes mesmo daquele período. Então, o que aconteceu? Nós pagávamos por uma gasolina ou por um óleo diesel mais barato, ou até mesmo por um etanol mais barato, tá? E a partir do momento que a gente teve essa recondução política... Mudou o governo, né? Mudou o governo. O governo, então, volta a se cobrar a tributação que estava zerada nos combustíveis. Quando o governo faz isso, ele aumenta o preço. E nós tivemos esse aumento de preço há 4 anos atrás, após o período de eleições. Entendi. Assim que se definiu o cenário político, nós tivemos esse aumento de preço de combustível. Só que a gente ainda deu sorte, porque o preço internacional há 4 anos atrás do barril de petróleo estava bem baixo. Então não pareceu tanto essa defasagem. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho. O que tem a ver o barril de petróleo lá na Canchichina com o que a gente pratica aqui hoje? Exatamente. Aquele período, ele não tinha muito a ver, porque o preço do barril de petróleo internacional não era utilizado para tarifar o nosso combustível. Não servia de parâmetro nenhum. Ele não servia de parâmetro. Ou seja, a gente tinha o barril internacional, que o mercado nosso hoje é todo internacional, então ele tem disposição sim na nossa economia, só que ele não era regra para se tabelar o preço aqui dentro. Tanto é verdade que antigamente, vou já pular, o que aconteceu? Em 2017, no final de junho de 2017, nós mudamos a política pelo governo, junto à Petrobras, foi modificada. E ela modificou para que lado? Exatamente, ela modificou para o lado para dar à Petrobras uma situação de independência quanto ao preço. Ou seja, ela que regulariza daí para frente? Ela regulariza, mas com base com uma regulação do governo também, mas ela regulariza com base no câmbio, que é a moeda internacional dólar, e também ela regulariza o nosso preço de acordo com o barril de petróleo. Eu sou ferrado. Por isso que de junho do ano passado, ou seja, de junho de 2017 até a presente data, tanto a gasolina quanto o óleo diesel aumentou mais de 60%. Meu Deus. E por que isso aconteceu? Por causa de um cenário internacional, onde o barril de petróleo aumentou, onde o nosso câmbio do dólar disparou, mas não uma questão de Brasil, mas uma questão mundial, porque o dólar disparou no mundo inteiro. Tá? E por conta disso a gente teve esse reflexo. Antigamente, o governo subsidiava essas questões. O que é subsidiar essas questões, como eu falo com meus alunos lá? Na verdade, o governo antigamente, ele intervinha e colocava e injetava dinheiro dentro da Petrobras. Ou a Petrobras dava prejuízo. E agora a Petrobras ela tem sua independência. Então, com essa independência, ela regula esse valor e esses preços. E qual que é o problema quando a gente tem uma modificação no câmbio, no dólar, nessa situação? Primeiro, o óleo diesel, 49% é feito e produzido com base nos insumos do petróleo. A gasolina apenas 29%. Então, por isso que o óleo diesel está disparando muito mais do que a gasolina, se você for fazer essa comparação. A necessidade dele é maior. Chegou para nós uma pergunta, que o Rafael Martins está comigo. As medidas, até para a gente poder concluir, eu quero que o senhor venha mais vezes aqui, tá, professor? À disposição. Rafael, a questão das medidas que o governo tomou, a pergunta é se elas serão aplicadas, serão viáveis, como é que é isso?
É exatamente isso, Stanley, né? O que a gente repassaria aí para o professor. Se essas medidas elas vão de fato chegar lá na bomba, né? Que é a ponta dessa cadeia toda, né? O governo já pronunciou quanto a essas questões das medidas provisórias 831, 832 e 833, Sim. Que é justamente dos 30% para a Companhia Nacional de Abastecimento, a questão de isentar o frete sobre eixo suspenso e a questão também da questão... me falhou a memória aqui. Nós estamos falando das medidas provisórias. Isso, das medidas Elas provisórias. vão ser eficazes? A questão é a seguinte, o governo prometeu que nós teremos uma redução de 46 centavos no custo do combustível. Sim. E aí vem essa situação que o Rafael muito bem colocou, que os telespectadores estão perguntando. Vai chegar 46 centavos de desconto na bomba de gasolina efetivamente? Com muita franqueza, não sei. Por quê? Porque a gente sofre uma tributação em cascata. Nós temos primeiro o combustível chegando na refinaria, depois o combustível saindo da refinaria e indo para os caminhões que são tarifados. Sim. E tem que pagar o frete e outras questões, e depois a questão do posto de gasolina. Mas o próprio governo, com base nessa indagação, já falou que vai colocar os órgãos fiscalizadores para tentar conferir isso. Na verdade, você não vai ter um congelamento de preço em todos os postos, ou seja, o preço não será o mesmo em todo posto, mas o que se espera é que haja essa redução aí de 46 centavos. Por meio do PROCON e outras instituições, o governo está noticiando que vai fazer essa fiscalização. Eu quero contar com o senhor mais vezes aqui, para a gente poder esclarecer isso com mais tranquilidade. E o senhor também chegar num dia onde a gente está mais tranquilo aqui, tá certo, professor? Sem dúvida. Muito obrigado pela participação. Eu sei disso. Vamos para o intervalo, ele comigo aqui, vamos para o intervalo, voltamos já já.